Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, começa agora convidando você a fazer parte dessa sociedade que precisa daquilo que você sabe fazer, do seu talento. Ela precisa do seu talento para ficar mais rica. Todos os países, eles são formados de suas culturas. E dentro de cada país, em cada local, também existe uma cultura local. Mas é desse borbulhar, desse caldeirão de histórias, de maneira de viver, de gastronomia, de música, cultura, pintura, de teatro, tanta coisa. É que nós nos comunicamos. A comunicação, ela acontece de várias formas. E nós temos uma comunicação que ela é imediata. Ela diz para você de imediato aquilo que ela quer transmitir, que é a arte visual. Você vê, hoje nós temos aí, quando você anda pelas ruas, você vai ver os outdoors, sempre com imagens que falam mais do que as palavras. Mas existem os artistas que querem colocar aquilo que está dentro da sua alma, aquilo que é importante, ele quer comunicar como ele se sente, como ele se sente pertencente nesse mundo, como ele se sente dentro daquele que é o seu lugar. E todos nós buscamos o nosso lugar no mundo. E todos nós temos o nosso lugar. Ninguém toma aquilo que é seu, porque aquilo que você é, ninguém poderá ser. A própria ciência diz que dois corpos, a química e tudo que a gente estuda, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. A mesma coisa são os nossos talentos e o que nós somos singulares, não existe nenhuma figura mais importante do que essa que nós colocamos no a nossa digital, né? Que nós colocamos na nossa identidade. A nossa identidade é única e essa identidade faz com que a gente possa trocar tudo aquilo que nós somos, que nós temos, a nossa profissão, nossos talentos, as nossas dificuldades, a nossa alegria, como nós enxergamos tudo que acontece em todas as áreas do mundo. Tem uma frase muito interessante que eu achei bem peculiar, que é de Pablo Picasso. A arte é uma mentira que permite conhecer a verdade. É verdade. Aí a gente fala da dualidade. Não existe uma coisa sem outra. Não existe a luz sem a escuridão, né? E a verdade só existe porque existe também a mentira. Então você sabe, você vai decifrar aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é. É só observar. O bom observador que está presente o tempo todo, ele consegue sentir. Tanto que grandes empresas, hoje, já há algum tempo e até hoje, eles procuram profissionais que têm uma sensibilidade em sentir só de olhar, porque a arte visual, se ela comunica, o nosso corpo também comunica, porque nós somos. A maneira como nós nos comunicamos, nós nos mexemos, como nós olhamos, a roupa que usamos, tudo isso é comunicação. E aí fica claro aquilo que a pessoa é. Não tem muitas vezes que você entra num ambiente, você olha, às vezes é até apresentado por uma pessoa, você fala assim, nossa, aquela pessoa falou muito bonito, mas não me convenceu. Tem algo nela que não me convenceu. Realmente, aquilo que você sente é mais verdadeiro. E se você for a fundo, você vai descobrir que de repente aquela pessoa ela não estava sendo tão verdadeira. E é por isso que as artes, elas são muito importantes na nossa vida, porque a arte, ela torna a vida mais leve, porque todos os artistas trazem um olhar diferenciado, saindo da caixinha, né? Sai da caixa para ir para o mundo. E hoje nós estamos aqui no nosso programa trazendo um pesquisador e fotoartista, que é o Ricardo Maia. E falando um pouco sobre ele, ele é psicólogo, escritor, pesquisador, professor, fotoartista lagoano, natural aqui de Maceió, né, dessa terra maravilhosa, ensolarada. É graduado em psicologia no SESMAC, é mestre em psicologia social, porque, é claro, para entender
a questão social, a psicologia social, ela é muito importante, você entender como as pessoas, elas sentem e como elas se comunicam e por que elas fazem isso. E ele foi formado pela PUC em São Paulo e foi professor universitário por mais de uma década. E você sabe, a arte de ser professor é algo que nós precisamos de fortalecer no nosso Brasil. Precisamos dos nossos professores, porque sem dúvida Ricardo Maia, para chegar até aqui, quantos professores ele teve? E eu vou fazer essa pergunta a ele diretamente. Ricardo Maia, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui em nosso programa e saber também aqui, nós vamos falar da sua estrada, né, de arte, como você se comunicou através da arte durante todos esses anos, mas a arte de ser professor, eu acho que ela ganha de todas, não é? Bom, sem dúvida, sem dúvida. Sem um professor, a gente não é nada. Sem os professores, que seriam de nós? Que seríamos de nós? Bom, eu quero, primeiro, antes de mais nada, eu queria agradecer o seu convite. É uma honra para mim estar no seu programa aqui, que é um programa Trilha Social, um programa já bastante comentado, bastante conhecido aqui. 16 anos, é um bom tempo também de caminhada, né? E respondendo a sua pergunta, quando fiz o mestrado, eu não pretendia ser professor inicialmente, né? Eu pretendia pesquisar o fenômeno grupal do Grupo Vivarte, que foi um grupo de artistas visuais aqui, surgido no meados dos anos 80, 1984, 85, que queria retomar o projeto de modernidade estética, de afirmação da modernidade estética em Alagoas. Bom, e eu me juntei a Maria Amélia Vieira, que era líder do grupo, e a outros artistas que ficaram em torno dela, né? E a gente fez esse movimento que marcou. Temos até hoje um diário noturno, que a gente chama de noitário de uma revolta, porque a gente éramos artistas assim, estavam saindo da ditadura militar, né, na época. Se bem que a maioria era classe média, gente ligada à classe média, então, mas a gente tinha esse ideal de liberdade, né? E o Grupo Vivarte externou isso com a questão da estética modernista, que é uma estética que busca a liberdade, se libertar do academicismo, né? E isso gerou um movimento, aos poucos, micropolítico, vamos dizer assim, né? Um movimento situado naquela especificidade do campo artístico local, maceuense. Eu digo local, não vamos falar nem de Alagoas, mas da Alagoas maceuense. Na realidade, é arte contemporânea, modernista, que surgiu no meados da década de 1980. De 80, né? por exemplo. Aqui em Alagoas. E o movimento vivartista, né? O movimento ganhou força. Ganhou força. Ganhou força, sobretudo, quando ele percebeu, historicamente, né, a necessidade de atualizar o campo das artes plásticas com as moções estéticas europeias e do Sul Maravilha, né, do Sul, do eixo Rio-São Paulo, né? Então, uma das coisas que a gente percebia, e a gente estava tentando atualizar o campo, era quanto ao anúncio da estética modernista, abstracionista, né? Abstracionista, que é o ápice do modernismo, né? É quando se elimina a forma, vamos então fazer a pintura ou a escultura abstracionista, que estava com um atraso de 83 anos para se chegar em Maceió. Então havia-se alguém que fazia. Maria Amélia foi uma pioneiríssima, né? Então, inclusive, mas ela marcou esse período, né? Sim. Ela marcou porque ela renovou essa estética. Sim. Ela usou uma liberdade artística muito grande e provocou nas artes plásticas um repensar e uma nova forma de olhar também. E o que foi muito interessante é que esse campo predominava, né, a figura de Pierre Chalitta, né, um neoclássico, um grande mestre, né, que está aqui, né, saudoso Pierre, que está tendo uma exposição individual da obra dele, né, rememorativa, na Pinacoteca. Daqui a pouco eu vou lá visitar a Pinacoteca e ver a exposição dele, que era o que predominava, né, figura masculina, e Maria Amélia, na franja da sociedade, figura feminina, trazendo essa novidade
para aqui, novidade para cá. Já havia começado, antes de se falar em Hilma af Klint, né, que é a verdadeira pioneira na história do abstracionismo em arte, né, em pintura, mas não se sabia na época dela ainda, né? Era Kandinsky, né? Vassily Kandinsky. Então, Vassily Kandinsky lançou isso na Europa em 1911. O abstracionismo chegou no Brasil, graças a um pernambucano, Cícero Dias, né? Muito timidamente, por São Paulo e Rio, né? Em 48, e aqui em Maceió, em 83, ainda não se ouvia falar. Maria Amélia veio trazendo. Foi quando começou essa ruptura com o conservadorismo acadêmico tradicional aqui, com né, o neoclassicismo, com a arte acadêmica, né, que predominava. Mas a gente, estudando a história, pesquisando a história da arte em Alagoas, por exemplo, o modernismo em Alagoas, existe um capítulo sobre uma festa da Arte Nova, que foi feita em 28 aqui, liderada por um intelectual muito importante daqui, o Valdemar Cavalcante, primo de Homero Cavalcante, parente de Homero Cavalcante, que junto a outros, também importantes, tentaram replicar a Semana de Arte Moderna de São Paulo, acontecida em 22 em São Paulo. Mas foi, digamos assim, uma tentativa que gerou um certo fiasco, porque a maioria não conseguiu o modernismo estético. Apresentaram arte ainda acadêmica, né, eivada de academicismo, como se fosse moderna. Só o Lourencinho Peixoto, que com aquela história do paralelismo, né, com aquele projeto estético do paralelismo dele, foi que se aproximou o máximo da proposta. E esse movimento, ele gerou uma certa crítica dos folcloristas, como o Theo Brandão, que brincando, né, blagueando da situação, né, digamos assim, do blefe inconsciente, que a coisa acabou sendo gerada, né? Ele dizia que aquela semana alagoana da arte moderna foi uma semana de um só dia. Então, depois disso, mas isso tudo valeu porque mostrou o desejo de arte moderna. Aí a gente vê aquela frase, né, que a arte é uma mentira que nos permite conhecer a verdade. Exatamente. E essa mentira... Picasso, exatamente. Você foi no ponto citando Picasso. Você foi perfeita. Você compreendeu bem o processo. Acabou-se um blefe, gerando-se um blefe inconsciente, que nem o próprio blefador percebe que está blefando, mas isso não deixou de ter importância, porque havia o desejo de modernidade estética naquele grupo, né? Nem todos não compreenderam, mas participaram desejando. E isso deixou um certo legado a nível ideológico, a nível de ideologia estética, que as gerações posteriores foram tentando. As tentativas foram individuais, não foram coletivas. Houve galerias, mas galerias assim, que por conta do conservadorismo, a sociedade alagoana é uma sociedade ainda hoje um tanto conservadora, né? Não permitia essa passagem, tanto que eles falavam de arte viva. Mas como a arte viva era a arte moderna, diferente da natureza morta, da arte morta acadêmica, né? Nossa, que perdurou muito, né? Foi preciso um trabalho a nível de inconsciente coletivo, que essa arte viva, para passar nesse contexto, para se efetivar, ela teve que ser compreendida, passar a ser compreendida como vivarte. Então é quando surge com o grupo Vivarte, o vivartismo, que no meu entendimento, da minha pesquisa, né, de mestrado, que foi sobre o grupo, né, eu concluí que se tratava de um modernismo tardio, retardatário, né, mas que era particularmente alagoano, ou seja, subjetivado ao modo alagoano. E também é singular, é como no início eu falei, porque cada local tem a sua cultura, tem a sua forma de subjetivação. Expressão. O país também, ele tem uma representação que permeia todos os estados daquele país. Mas uma coisa importante, você falando assim da arte, o que é que você acha da questão de trabalhar? Porque nós não vemos, por exemplo,
uma ocupação da educação, né, das escolas, desde os primeiros anos, com a arte. Nós vemos em outros países que a obrigatoriedade dos alunos irem para um museu, irem conhecer pinturas, irem onde tem obras artísticas, o que está também artisticamente a céu aberto dentro dos bairros, para se conhecer, para entender que aquilo é uma profissão também. Certo, a arte e a educação deve ser enfatizada. Eu, inclusive, numa das minhas pesquisas, que foi um trabalho bastante premiado na Abrapes, quando houve a primeira Abrapes aqui em Maceió, que era um evento da Associação Brasileira de Psicólogos Sociais, eu apresentei um trabalho com meus alunos de psicologia do SESMAC sobre a arte na infância e na adolescência de criativos alagoanos. Ou seja, o trabalho investigava, através de entrevistas ping-pong, 40 anos a gente pesquisou no Instituto Histórico, né? É muito tempo. É muito tempo. A gente pesquisou um período de 40 anos, utilizando entrevistas ping-pong, que era entrevista pergunta e resposta, e procuramos extrair dessas entrevistas o momento em que o artista alagoano, ou intelectual, rememorava o momento em que a arte confiscou a subjetividade dele, ele foi fisgado, né? Ou se deixou fisgar. E foi muito interessante. Essa pesquisa foi premiada e falava justamente disso, como se dá esse processo de subjetivação da arte, que implica num processo de aprendizagem, né? Exatamente. Essa aprendizagem é você manter a mente aberta. Quanto mais aberta a sua mente estiver, é igual quando você pega um paraquedas, né? Ele só vai funcionar se estiver aberto. E quanto mais aberto, mais você vai poder enxergar lá de cima, vai ter uma visão geral de tudo. Você publicou livros, eu gostaria de puxar, né, também, aí eu vou pedir para vocês aí que estão nos dando apoio aí do outro lado da câmera, por favor, vou colocar algumas fotos que foram trazidas para que ele possa nos elucidar um pouco mais. Olha, aí Maceió Quinos. Me diga, né, como é que foi esse livro. Olha, o Maceió Quinos... Não vai. Precisa, né? O Maceió Quinos está aqui, ó, ele vai... Olá. Eu estou ganhando todos esses livros aqui dele, é um presente aqui para o programa Trilha Social. E aí, esse Maceió Quinos, ele fala sobre o quê? Ele versa sobre o quê? Bom, o Maceió Quinos, na verdade, é metade de um livro, é uma parte, né? Mas como houve um problema de financiamento, né, eu resolvi destacar essa parte. Mas ele, na verdade, é a segunda parte de duas de um livro chamado Hora H, né? Bom, o Maceió Quinos é um conjunto de ensaios, né, somente sobre exposições de artistas alagoanos, que acontece aqui, que apresentavam a arte contemporânea. Aqui, então, a maior parte dessas exposições comentadas nesses textos do Maceió Quinos aconteceram na Pinacoteca, onde está havendo a exposição do Pierre Chalita no momento, e que está reabrindo agora, né? E aqui nós temos também o Testemunhos do Vivarismo. Do Vivartismo. Vivartismo, ó. Vivartismo. O grupo chamado Vivarte, olha aí, Testemunhos do Vivartismo. É muito interessante. São escritos, né? A própria imagem fala. Já não é bem um livro meu, né? É um livro que fala sobre o meu trabalho, inclusive. Lincoln Vilas Boas, quem escreveu, um grande intelectual organizado por Ricardo Maia. Organizado por mim. E trata-se de escritos, né, como pode-se ler no subtítulo, de intervenção cultural. Sim. Na Maceió artística da pintura entre os anos de 1992 a 2004, que foi o período que os textos foram produzidos. Isso, e nós temos ali um grupo chamado Vivarte, né, que é a dissertação de mestrado, em 1999. Você foi uma dissertação de um trabalho seu. De um trabalho meu, né, que eu utilizei o período de 84, que foi quando o grupo foi criado, o ano da criação do grupo, e o ano de 1997, quando a pesquisa estava sendo feita. Então, se você for ver o título, né, um grupo chamado Vivarte, que foi um
eu tive a intenção de parafrasear o título Um Bonde Chamado Desejo, né, para falar de um Sim. bonde da história Sim. da arte em Alagoas, e esse bonde se chama Vivarte. Sim. Né? É o bonde do desejo do de desejo, arte, né? né? Do desejo de arte contemporânea, de arte moderna. Então, é um estudo dos espaços de autoposicionamento, né? E é isso. Não, desculpa. E nós Na temos macio aqui artístico. o Anatomista das Artes Das Alagoanas também, de Gustavo Maia, né? É. O Panorama da Vida e Obra de Ricardo Maia, de 1962, no momento em que ele completa 60 anos. Isso aí já foi um livro em homenagem a mim, aos meus 60 anos. Isso. E Eu ganhei de um escritor pernambucano, que é o Gustavo Maia Gomes, um parente distante meu, PhD em economia, e hoje ele é um aposentado da Universidade Federal de Pernambuco. E o Gustavo tem um trabalho muito extenso, muito profícuo, né? Já tem 2 volumes de memórias sobre histórias de família nossa. Inclusive, nesse livro aqui, eu reeditei, com autorização dele, claro, no processo de organização, que é o livro que eu colaborei com ele na discussão, levantamento e discussão dos dados, que é sobre o capítulo Os Maias, que é o capítulo sobre os meus antepassados. isso é muito importante, né? Você tem, para ir para frente, alguém já pavimentou a estrada que você andou, né? Exatamente. Então, os nossos ancestrais já fizeram, talvez, muitas vezes nós reclamamos que eles não fizeram aquilo que a gente faria, mas é óbvio. Eles prepararam aquilo que eles sabiam e nos ajudaram a saber mais com a sabedoria que eles adquiriram, errando e acertando lá atrás, né? E também você tem aqui, você trouxe uma revista, A revista Painel, Alagoas. Você tem uma matéria aí que fala... Eu tenho uma matéria do Aqui e Acolá, né? Aqui, que saiu comigo, uma matéria. Essa do Ricardo Maia, essa do Ricardo Maia, Uma Vida em Arte e Pensamento, que é uma geral, né? Um perfilamento feito pelo jornalista Nicolas Serafim, né? Da empresa Aqui e Acolá, né? De Comunicação e Cultura, da Iranei Barreto. E foi uma coisa muito interessante que eu achei, porque foram 2 pernambucanos, 2 jornalistas pernambucanos, porque o Gustavo também era jornalista, colunista do Diário de Pernambuco por muitos anos, né, na trajetória dele. E quando eu completei 60 anos, né, essas 2 homenagens vieram, né, coincidentemente, de 2 pernambucanos, do Gustavo e da Iranei Barreto. E agora sim, eu queria entrar Coisa que eu também... agradeço demais aos 2. Nós temos mais alguma imagem? Aqui, Cajados Negros, aí sim, isso daí foi um trabalho que você desenvolveu. Certo, eu até tinha anotado aqui, a exposição individual com a mostra Cajados Negros. Foi a minha primeira exposição individual. Foi a primeira, foi quando você iniciou. Individual. Eu já venho há muitos anos trabalhando com fotografia, né, de modo estético, e nunca havia feito uma exposição individual. Mas aí, em 23, entre maio e junho de 23, na virada desses meses, de um mês para o outro, de maio para junho de 23, eu participei de um workshop promovido pela Fragma sobre fotoetnografia. Eu disse que coisa interessante, porque eu sou, como psicólogo social, eu sou um etnógrafo, eu pratico etnografia, mas fotoetnografia ainda não. E eu quero conhecer um quilombo. Eu não sabia da existência desse quilombo. Você foi conhecer o quilombo. Fui conhecer, e aí saiu 3 dias lá, 4 dias lá. Aí saiu essa exposição maravilhosa. E foi uma exposição maravilhosa, né? Que inicialmente era para ser coletiva, mas por questões que não vem agora o momento, né? Em questão, acabou sendo individual. Eu converti o projeto que eu fiz de exposição coletiva para exposição individual. E ainda achando que não ia ter material suficiente, mas havia. Mas além de ter o material, foi mais do que suficiente. E agora eu queria que você falasse dos projetos que você tem agora. Você está com um projeto maravilhoso aí, que vai fazer muita gente pensar, né? Que fala da pele. Da pele das paredes. Da pele das paredes, né? Aqui o projeto Epidermes do Colapso, a pele das paredes, fotos, abstrações do desgaste da cidade do humano. Realmente,
Nós temos a nossa pele, a nossa casa também, as suas paredes têm a sua pele, a nossa rua tem outra, a parte urbana tem outra, a parte social outra. E assim a gente vai olhando esse olhar artístico, né? Através da arte, através do olhar de um artista, você traz esse projeto. Me fale desse projeto para que a gente possa já convidar as pessoas para conhecerem. Esse projeto já está pronto para ser viabilizado desde antes, um ano antes da pandemia, do lockdown, né? Da pandemia do Covid-19. Mas aí depois houve uma parada, né? Porque a pandemia foi uma coisa impactante demais, né? Eu perdi pessoas da família, essa coisa toda. E agora eu retomo agora esse projeto. As fotoabstrações da pele das paredes já vem há uns 16 anos. Mais ou menos. Eu preciso ainda verificar a data exata que eu comecei. Isso está registrado nas fotos, nas primeiras fotos. Mas já tem essa fase, essa série já tem 2 fases então, foi de criação. Essa fase de maturação. De maturação, exatamente. E é uma questão que eu fui descobrindo aos poucos que tinha tudo a ver, o simbolismo, por que que isso me fisgou a subjetividade criativa, artística, né? Porque um problema que eu tinha dificuldade de encarar, que eu sofria, mas tinha dificuldade de encarar. E o modo delicado, o modo sublime, o modo sublimado, e o modo enviesado foi a arte. A arte conseguiu, essa série conseguiu me aproximar da questão sem tanta dor, sem tanto sofrimento, porque é um problema, a psoríase. Sim. Eu sou um psoriático, né, um autoimune, então era um problema para mim encarar esse problema. Eu ia a médicos e tudo, mas era muito doloroso para mim, porque é um problema que cria-se um estigma social para você. A gente tem muita dificuldade de contato por conta com o outro, de relacionamentos e tudo, relacionamentos íntimos, por conta disso. Porque é uma coisa muito mal divulgada, é desconhecida da grande maioria, do senso comum, e isso afasta as pessoas de você. E eu sei que você, nesse projeto, você está precisando de apoio, né? Apoio financeiro também, porque ele tem que ir para os hospitais, ele tem que ir para as escolas, para as universidades, para mostrar, né, essa realidade. Para fazer uma campanha. Então, fale aí com as pessoas, os empresários que possam apoiar esse projeto de arte visual que trata de algo que tão ligado à saúde. Na verdade, já tivemos um primeiro apoio desde o início desse ano, que foi da Secretaria de Cultura. O secretário de Cultura, o Milton Munhoz, é um rapaz, um moço de muita sensibilidade, mostrou quando ele viu a expografia, que é a exposição em 3D já montada, ele ficou encantado, né? Porque a exposição, modéstia à parte, está muito bonita, é encantadora, né? Em termos de cores, é uma festa de cores, como diziam os primeiros modernistas alagoanos, né? Que a festa da arte nova era uma festa de cor, era uma algazarra das cores. Nisso, a exposição está revelando isso, essa algazarra das cores, para falar das cores da psoríase. Falar através da arte de algo tão profundo, né? E tão necessário. Mas uma realidade que deve ser tocada. Esse apoio não está ainda suficiente. Foi suficiente para uma parte, digamos assim, para a pré-produção. Mas, como a gente quer fazer uma exposição impactante, como o tipo de foto merece, o tipo de estética merece, a gente está precisando, a equipe está precisando de um pouco mais de recurso. E a gente está batalhando justamente agora, né? Para impressões, sobretudo para impressões. Né, que é um pouco carinha, porque a gente quer fazer em canvas, em dimensões. É claro, tem que fazer bem feito. Bem feito, exatamente. A gente quer fazer bem feito. A arte tem que ser bem feita, tem que ser para que as pessoas, principalmente se tratando de fotos, né? De foto, tem que ter algo bem substancial e muito, e com toda a arte, não só a arte, mas também com todo o carinho e respeito que ela merece, né? Claro. Que a arte merece. E para levar. Então, você que é empresário, você que é Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, se todo mundo ajudar um pouquinho, vai ajudar esse professor a colocar
né, na nossa sociedade, uma visão muito importante sobre uma doença que quase ninguém fala, que é a psoríase. E você está de parabéns. O programa Trilha Social está chegando no final, passa rápido, né? Passa, foi um prazer enorme estar aqui, uma chance maravilhosa de divulgar meu trabalho. Isso, o seu trabalho é maravilhoso, muito substancial, muito importante para a nossa sociedade, impactante. Você tem uma história, você faz história, né? Dentro de Alagoas, através da arte. Eu gostaria que você deixasse um recado para todos aqueles que estão nos vendo, Ricardo Maia. Pois é, o recado meu é que vamos valorizar o artista, em primeiro lugar, que é o produtor da arte. Sem ele a arte não existe. Mas também, e sobretudo, suas exposições, né? Suas obras, né? Temos o cuidado com essas obras. Não, se caso não seja artista, seja um protetor da obra de arte, né? Que se adquire uma obra de arte, mas muita gente, algumas pessoas, não conseguem dar a proteção que essa arte merece. E essa arte acaba, que é um pedaço dessa história das Alagoas, porque a arte é o social em nós. É uma memória, né? É uma memória e é uma história, né? Porque a arte é o social em nós, como disse o psicólogo social bielorrusso, Lev Vygotsky, a arte é o social em nós. Então, é preciso guardar esse artefato de memória e de história que é a arte. E para isso a gente tem que aprender a valorizar. E como a gente pode fazer isso? Indo às exposições, indo aos teatros, valorizando, sobretudo, o nosso artista, que temos artistas muito bons aqui. Né? Domingo retrasado, nos encontramos na exposição do Mauro Braga, né? Que foi uma montagem maravilhosa em cima de um texto da Sofia, a esposa dele, da Ana Sofia. Isso, então, e esses trabalhos são maravilhosos e devem ser vistos. E nós ficamos muito felizes em recebê-lo em nosso programa. E o programa Trilha Social agradece a sua vinda e compartilhar um pouco da sua história, da sua arte. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem, sempre trazendo pessoas para inspirar você. Eu espero você. Até a semana que vem.